Pai seja convosco. Amém. Hoje é o nosso primeiro culto de domingo do ano de 2020. Por incrível que pareça, nós já estamos já no quinto dia do mês de janeiro do ano de 2020. Os dias já estão passando rapidamente, né? Daqui a pouco janeiro já foi e a gente já vai estar comemorando de novo o Natal. O tempo está passando rapidamente. E isso, inclusive, é um sinal da vinda do Senhor Jesus. É um sinal que deve nos chamar para a presença de Deus, porque o tempo passa velozmente. Olhe para tudo que está acontecendo ao seu redor, as crises, os problemas, as dificuldades. Olhe para a situação do mundo. Nós estamos aí na iminência de uma terceira guerra mundial. Veja o que está acontecendo aí. De repente as profecias estão se cumprindo e tudo isso é para chamar a nossa atenção de que é tempo da gente se voltar para Deus, da gente buscar ao Senhor. Mais do que nunca, nós temos que estar firmados na presença do nosso Deus. Não é mais tempo para a gente estar com uma vida fraca, com uma vida cheia de altos e baixos, com uma vida sem convicção da fé. Pelo contrário, hein? Quer dizer para você, nós estamos vivendo agora o momento que é para nós estarmos cheios da graça, cheios do poder de Deus, cheios da fé e mais firmes do que nunca. Toda a fé que você já teve durante toda a sua vida, agora é que você tem que desenvolver mesmo essa fé. Pense nisso, hein? Tudo isso são mensagens, são palavras que Deus está trazendo ao nosso conhecimento. Mas nós vamos meditar na palavra de Deus e eu gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia e você abrisse em Mateus, capítulo 8, versículo 18. E eu quero fazer uma meditação com vocês nesse texto aqui da palavra de Deus. Acharam aí? Amém. Mateus, capítulo 8, versículo 18, que diz o seguinte: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela leitura da tua santa palavra e agora que iremos meditar nela, te pedimos, ó Pai, fala aos nossos corações. Eu me coloco, ó Deus, em tuas mãos como um instrumento a ser usado por ti. Eu te peço, fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Eu não sei se você observou, mas nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus, ele estava colocando à prova aquela multidão que estava ao seu redor. Ouça bem o que eu vou lhe dizer. Nem todos os que se aproximam de Jesus estão
verdadeiramente interessados em segui-lo, de verdade, para valer. Existem muitas pessoas que estão pela fama, pelos milagres, pelas diversões, por tantos outros motivos, mas não estão porque creram mesmo em Cristo. E eu quero dizer-lhes que Jesus ele está à procura, são dos verdadeiros seguidores, daqueles que são sinceros, dos verdadeiros adoradores, daqueles que estão seguindo a Cristo, não pelas suas benesses, mas por quem Ele é, e que por Ele estão dispostos a dar a sua própria vida. Existem muitas pessoas hoje que estão até confundindo a igreja com outros lugares. É bem verdade que muitas igrejas aí, elas estão oferecendo entretenimento. Então, as reuniões, os cultos, eles se transformaram em shows. Então você tem lá teatro, você tem lá bandas, você tem artistas, você tem corais, e todas essas coisas, tanto o teatro como as bandas, os artistas, e tudo isso aí, quando se reúne realmente para cultuar, para adorar a Deus, para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, é maravilhoso. Mas o grande problema é quando as pessoas perdem o foco e elas esquecem do que realmente é principal. Então, vai ter show no meio lá do culto, se a pessoa ela se focar apenas no show, apenas no entretenimento, e não na mensagem do Cristo, ela então está se perdendo. Ela está perdendo o foco e está perdendo o sentido das coisas. Por que a gente segue ao Senhor Jesus? Porque a gente crê nele. E eu quero dizer para você como era que Jesus ele chamava as pessoas. Ele dizia assim: segue-me. E a pessoa largava tudo e seguia Jesus. Quero dizer para vocês que ele nunca disse que seria fácil segui-lo. Você está me ouvindo? Seguir Jesus não é fácil. É bem verdade que quando a gente segue a Jesus, a gente recebe de Jesus um monte de benesses. O convite que ele faz é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele alivia, ele dá paz, ele dá cura, ele dá libertação, ele abre a porta do emprego, ele melhora a vida da pessoa, ele levanta aquele que está lá no monturo e coloca ele numa posição de honra, de glória, de majestade. Mas eu quero que você saiba que Jesus sempre disse que segui-lo não seria fácil. Ele disse muitas vezes assim, ele chegou inclusive a dizer uma palavra assim que quando a gente lê, quando a gente ouve pela primeira vez, a gente até se assusta. Houve um momento em que Jesus ele disse assim: não penseis que eu vim trazer paz ao mundo, eu vim trazer espada, guerra, porque eu vim colocar o filho contra o pai, o pai contra os filhos. Quer dizer, porque muitas vezes, por causa da fé, os pais se voltam contra os filhos. Muitas vezes, por causa da fé, os filhos se voltam contra os pais. Muitas vezes, por causa da fé em Jesus Cristo, existem conflitos familiares. Quantos, ao crerem, ao se converterem, ao
decidirem seguir Jesus não foram expulsos de casa, mas mesmo sendo expulsos de casa, sendo abandonados pelos pais por causa da fé em Jesus Cristo, tais pessoas não abandonaram o caminho de Deus, não deixaram o caminho de Jesus. Olha, Jesus Cristo, ele disse assim: aquele que quiser me seguir, e eu pergunto, você quer seguir Jesus? Aquele que quiser me seguir, ele disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o ponto principal da nossa fé. Se você quiser seguir Jesus, você tem que negar a sua própria vontade. Porque a vontade de Jesus, ela muitas vezes é diferente da sua vontade. Mas aquele que compreende que realmente Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, ele nega a sua própria vontade. Ele renuncia à sua própria vontade para fazer a vontade de Jesus. Não é fácil. Eu pergunto, é fácil carregar a cruz do Evangelho? Não é fácil. Mas aquele que quiser seguir a Cristo vai ter que carregar essa cruz. Olha, Jesus Cristo, ele disse o seguinte, que existem dois caminhos. Um caminho é um caminho largo, espaçoso, um caminho de fácil acesso, de fácil caminhada. Mas ele disse, o fim desse caminho é a morte. E ele disse, existe um outro caminho que ele é estreito, ele é apertado, ele é de difícil acesso. É muito difícil caminhar por esse caminho, permanecer nesse caminho. É um caminho de renúncia, de sofrimento. Mas ele disse, mas o fim desse caminho é o caminho da vida. É a vida, é da salvação. É o caminho certo. É o caminho das dificuldades. Quero dizer para você, não é tão simples a gente dizer que seria Deus. Hoje nós estamos vivendo uma época onde as pessoas elas estão à procura de comodidades. Né? Então o camarada ele quer servir a Deus, mas ele não quer fazer nenhum esforço. Sabe o que Jesus Cristo disse a respeito da salvação do reino dos céus? Ele disse, o reino de Deus, o reino dos céus, ele é conquistado com esforço. A pessoa ela tem que se esforçar. Ela tem que ir além das suas forças para poder receber essa bênção maravilhosa no final. Quero dizer isso para vocês. O povo de Israel, eles tiveram que caminhar pelo deserto, desde o Egito. Eles tiveram que caminhar pelo deserto durante um período de 40 anos. E eles atravessaram aquele deserto por 40 anos até chegar na terra prometida. A terra prometida é aquela terra que manda leite e mel. É aquela terra abençoada. É a terra que Deus prometeu para os seus. E eu quero dizer para você que, da mesma forma como o povo de Israel, para chegar até a terra prometida, a Canaã, essa terra que mandava leite e mel, eles tiveram que primeiro atravessar um deserto para poder chegar até a terra prometida. Hoje, nós que queremos chegar na nova Canaã, nessa nova Canaã espiritual, nessa Canaã de Deus, no céu, nós temos que, durante a nossa vida aqui,
desse mundo, nós temos que atravessar também o nosso deserto. Não é o mesmo deserto que o povo de Israel atravessou, mas é um deserto que a gente tem que atravessar também. É um deserto que nós estamos atravessando também. E esse deserto são as tentações, são as lutas, são os ataques de Satanás contra as nossas vidas, são as nossas dificuldades para servir a Deus. Olha, se para você servir a Deus, você não está enfrentando nenhuma dificuldade, está tudo na comodidade, então você não está servindo a Deus não. Porque para servir a Deus a gente tem que renunciar. Para servir a Deus, a gente tem que dizer não para a nossa própria vontade. Para servir a Deus, a gente muitas vezes tem que magoar a gente mesmo para não magoar a Deus. Para não magoar a Deus. Olha só, esse texto que nós lemos, lá estava Jesus, tinha uma multidão ao redor dele. Estava todo mundo lá, acomodado, abençoado, ouvindo suas mensagens. Aí olha o que Jesus fez. Nós lemos aqui no texto, Jesus disse para eles assim: passem para outra margem. Você vê, olha, Jesus, ele fazia isso. Jesus, ele saía da cidade e ele ia lá para o deserto. E as pessoas saíam da cidade e iam lá para o deserto atrás dele. Jesus, ele saía da cidade e ele subia o monte. E as pessoas saíam lá da cidade e iam lá em cima do monte onde Jesus estava. Jesus, ele saía da cidade e ele pegava um barco e ia para o outro lado, para outra cidade, para bem longe. Né? E o que eu acho interessante, as pessoas iam atrás dele, lá onde ele estivesse. E aqui, ó, nesse texto, veja que ele muda de lugar, de propósito, só para mexer com as pessoas. Ele mandou elas mudarem de margem, saiam daqui e vão para lá. Para quê? Era para mexer com elas, porque o que ia acontecer? Muita gente ia começar a dizer: mudar para quê? É muito longe, é do outro lado, vou ter que atravessar o rio, eu nem sei nadar, como é que eu vou pagar minha passagem? Como é que eu vou? Não é? Quer dizer, na verdade, Jesus, ele fazia isso, era para provocar aquelas pessoas mesmo. Porque quem quer seguir a Jesus, não fica dando desculpa, não fica fugindo das diversidades, dos problemas, das lutas. Quando elas surgem, a pessoa dá a volta por cima, ela encontra uma saída, uma solução. Outro dia, por exemplo, eu vi um vídeo que eu achei interessante, de um rapaz aqui no interior do Amazonas, aqui na região ali de Manacapuru. Ele mora naquelas áreas, né, que tem ali no interior do Amazonas. E para ele chegar na igreja, onde ele aceitou Jesus, onde ele decidiu servir ao Senhor Jesus, ele tinha que caminhar por alguns minutos no meio da floresta, né? E aí ele chegava num ponto onde tinha uma lagoa. E ele tinha que atravessar a lagoa para depois continuar indo uma caminhada até chegar à igreja para poder participar do culto. Ele levava umas 3 horas para sair da casa dele, para chegar até a igreja, para poder participar de um culto. E como ele ia assim para o culto de domingo, né? Então ele
vestia uma camisa boa, né? Manga comprida, colocava a sua calça comprida mais bonita que ele tivesse, pegava o seu sapato, engraxava bem e colocava os pés no sapato. E aí quando ele chegava, aí começava a caminhada lá pelo meio do mar, né? Até chegar naquela lagoa. Era uma lagoa rasa. Uma lagoa rasa. Só que ele tinha que atravessar a lagoa. E ele não tinha uma canoa para atravessar a lagoa. Aí sabe o que ele fazia? Quando ele chegava lá na beira da lagoa, ele plantava a bananeira, né? Ficava de ponta cabeça, né? E saía andando no meio da lagoa, né? Com as mãos. Ele encolhia a manga da camisa e ficava de ponta cabeça e ia andando assim com as mãos, que era para não molhar os pés, não molhar o sapato, não molhar a calça. Aí ele atravessava a lagoa, e aí lá do outro lado da lagoa ele pisava no chão e continuava a sua caminhada até a igreja. E chegava lá e louvava a Deus. Né? Quer dizer, é uma dificuldade todas as vezes que ele ia para a igreja. Era muito difícil. Era muito difícil, era um verdadeiro atleta mesmo. Mas ele não faltava. Ele estava lá. Ele pagava o preço. Por quê? Porque ele estava renunciando a si mesmo, negando a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus na vida dele. Lá na igreja onde eu me converti, tinha uma senhora que ela morava ali para o outro lado, aqui do Encontro das Águas. Para ela chegar até a igreja, ela tinha que remar numa canoa. Ela vinha de canoa, remava bem umas 2 horas. E era uma senhora velhinha. Eu ficava impressionado, era a primeira que chegava no culto. Eu pensava até que ela morasse ali perto. Aí um dia eu fui perguntar, onde é que ela mora? Aí ela mora, eu moro lá no lago, fulano de tal, lá no... não sei como é o nome desses lugares assim. E ela não faltava ao nosso culto da libertação na sexta-feira. Ela remava 2 horas, depois atravessava a balsa ali do Porto da Ceasa, e aí ela pegava um ônibus e ia até a cachoeirinha que era onde ficava a nossa igreja. E não faltava. Uma velhinha de fé, firme, na sua convicção de fé. Hoje, infelizmente, a gente tem muitos que estão servindo a Deus aí, que eles não têm nenhuma convicção. Qualquer vento os derruba. Tem gente que está sendo atraído pelo mundo, pelo pecado, pelas coisas erradas, pelas diversões. É impressionante como as diversões, elas cegam o entendimento de muita gente. Muita gente se ilude com as luzes dos shoppings, com as luzes que o mundo oferece, se empolga com as viagens, com os passeios. Tudo isso é bom, quando é feito dentro da vontade de Deus, quando é uma consequência até da sua vida. Mas quando essas coisas, elas tomam o lugar de Deus, elas tomam o lugar da sua fé, quando o seu templo deixa de ser a casa de Deus para ser lá o porão, não sei de quem, o shopping, não sei de quem, o restaurante, não sei de quem, o posto, não sei de quem. Quando as diversões aqui começam a se tornar o seu templo, o seu lugar de culto, de adoração, aí a coisa está errada.
nós precisamos olhar para Jesus. Jesus disse para a multidão: mudem para o outro lado. E aí se aproxima dele um escriba, né? Veja só, um escriba. Um escriba não é qualquer um, hein? Um escriba é um homem importante. Um escriba é um doutor da lei. Um escriba é um conhecedor da palavra. É um homem importante na religião deles, na fé deles, na sociedade em que eles vivem. E esse escriba se aproxima de Jesus e diz para ele assim: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Agora eu quero que você observe o que Jesus diz para ele. Porque Jesus poderia dizer para ele assim: isso, vem, me segue, que eu vou te abençoar, eu vou te dar casa, eu vou te dar carro, eu vou responder tuas orações, eu vou abrir as portas para ti, eu vou prosperar a tua vida. Jesus faz tudo isso, mas não foi isso que ele disse para o escriba, não. Foi o que ele disse para o escriba? Preste atenção. Jesus mostrou para o escriba que queria segui-lo, que não é fácil segui-lo, e que aqueles que o seguem devem segui-lo não por causa das suas bênçãos, mas por causa da sua convicção, porque vão enfrentar muitos problemas, muitas dificuldades. Olha o que Jesus diz para aquele escriba. Diz assim: e disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vocês ainda querem seguir? Tem muita gente enganada, né? Quer dizer, você, para seguir Jesus, você tem que seguir porque você crê nele e está disposto até a sofrer com ele tudo o que ele sofre. Mesmo que ele não tenha um lugar para reclinar a cabeça, mesmo que ele tenha que dormir ao relento, é lá que eu vou estar. E é interessante, olha, que aqui ele dá ainda um outro exemplo de uma outra pessoa que também queria segui-lo. E veja o que Jesus diz para ele. Diz assim: e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiro vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse: segue e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Você quer seguir Jesus? Então você tem que colocar a mão no arado e não pode olhar para trás. Você quer seguir Jesus? Então você não pode vir com aquela conversa: deixa primeiro eu resolver esse problema aqui ou aquele outro. Deixa eu enterrar primeiro meu pai, minha mãe. Jesus disse, se você quer me seguir, você tem que renunciar e vir. Seguir tem que ser a coisa mais importante da sua vida. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu vem e segue. Você quer seguir Jesus? Olha, é interessante, lá na Itália, quando eles lutaram pela independência da Itália, teve um homem lá chamado Garibaldi, que ele desafiou os homens para que eles se unissem numa grande revolução pela independência da Itália. E eles foram desafiados a se unirem a ele e entrarem naquela batalha. E sabe o que foi que esse homem disse? Ele convidou aquelas pessoas para lutarem pela libertação da sua nação, do seu país. E o desafio que ele fez foi o seguinte: eu lhes ofereço sofrimento, perseguição, morte.
Mas se vocês quiserem se unir a mim pela libertação da Itália, vamos juntos libertar essa nação. E é interessante que aquelas pessoas que não receberam nenhum convite maravilhoso, elas aceitaram, e eles foram para a batalha, foram para a guerra, eles lutaram pela independência da sua nação, sem ter nada em troca, só pelo ideal, porque eles acreditavam naquilo. E eu quero dizer para você que é assim que a gente tem que seguir a Cristo. Eu tenho que seguir a Cristo, não é pensando nas benesses, nas bênçãos que Ele me dá. Eu tenho que seguir a Cristo porque eu creio nele, porque Ele é o meu Senhor, porque eu estou aliançado com Ele. Mesmo que eu tenha que morrer por causa dessa fé, eu morro, mas não largo esse Jesus. É preciso ter essa convicção. Ah, mas vai ser muito difícil. Vai ter um deserto para atravessar. É muito longe. É muito caro. É muito difícil. Mas é esse desafio mesmo que eu quero. Porque eu creio em Jesus Cristo. E aqueles que creem, é nesse desafio que eles entram. Então, o que eu estou querendo mostrar para você aqui é que seguir a Cristo é a coisa mais importante da nossa vida. E a gente deve servir a Cristo independentemente das dificuldades. Olha, se qualquer coisa se levantar entre você e a sua fé, entre você e Jesus, entre você e o caminhar com Deus, não se deixa vencer. Toda pessoa que começa a servir a Cristo, ela vai sofrer perseguições, ela vai sofrer dificuldades, ela vai ter que passar por renúncias. Vai ter coisas que vêm de fora contra ela para roubar sua fé, e vai ter coisas que vão vir de dentro dela mesma para roubar sua própria fé. Mas se a pessoa está realmente convicta da sua fé, o que ela faz? Ela nega-se a si mesma, ela toma a sua cruz e continua seguindo Jesus até o fim. E quando chegar ao fim, quando é o fim é quando a gente é chamado lá para a eternidade. O fim será quando Jesus voltar. Ele pode voltar. Tudo está indicando que Ele está voltando. E Ele pode a qualquer momento voltar, mas Ele pode também não voltar agora, né? E a gente pode morrer antes. E se você morrer antes, você viu o tanto de gente que morreu nesse dezembro que passou? Tanto de gente conhecida, né? Gente cheia de planos, de dinheiro, gente famosa, gente rica, gente bonita, né? É interessante, às vezes eu fico vendo, gente, a fulana era tão bonita e morreu, né? Parece que só os feios morreram. Mas não tem essa não. E a gente tem que servir a Deus e viver na presença do Senhor até o dia em que Ele nos chamar. Pode ser daqui a muito tempo, pode ser hoje. Agora, e se Jesus vier? Ah, se Jesus vier, então será agora. E na hora que o anjo tocar aquela trombeta, anunciando ao mundo que Jesus está de volta, nós vamos ser arrebatados. Os verdadeiros cristãos vão subir ao encontro do Senhor Jesus lá nos ares, e aí estarão com Ele para sempre. E aí sim, vamos entrar lá na nova Canaã, né? Vamos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem preparado para todos nós. O apóstolo São Paulo, quando ele estava perto de
ser morto. Você sabe que ele foi decapitado. Olha aí. Cortaram a cabeça dele, ele era o apóstolo São Paulo. Cortaram a cabeça, foi decapitado. Mas veja só, mesmo ele passando por esse sofrimento todo, mesmo ele tendo a própria cabeça decapitada, antes de morrer, ele escreve uma das coisas mais maravilhosas que ele escreveu. Ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Pode cortar minha cabeça agora. Quer dizer, mas ele, antes ele não cria, antes ele não era servo de Deus, antes ele não era seguidor de Jesus, mas quando ele creu, quando ele se converteu, quando ele passou a ser um servo do Senhor Jesus, ele passou a ser um servo do Senhor Jesus. Ele chega a dizer: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E o viver que agora eu vivo pela fé que eu tenho no Filho de Deus. Ele renunciou à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. E ele disse que em Cristo ele era mais do que vencedor. Que nem o céu, nem o inferno, nem homem, nem anjo, nem demônio, nem problema, nem fome, nem sofrimento, nada seria suficientemente forte para afastá-lo do amor de Deus. Ele se apresentou como um vencedor diante de todas essas dificuldades, porque ele realmente estava seguindo a Cristo para valer. E eu quero, então, nessa mensagem de hoje, deixar essa palavra no seu coração para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os velhos, para todos que estão nos assistindo pela internet. Onde essa mensagem chegar, que você tome a decisão real de seguir a Cristo. E essa decisão ela tem que passar por esse processo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não vai ser fácil, não é fácil, não é um mar de rosas, mas vale a pena, hein? O caminho é estreito, é apertado, cheio de pedregulhos, mas no fim você tem a vida eterna, a salvação. Você tem Deus. Não é fácil servir a Deus, mas é o caminho que nos leva à glória. É o caminho que nos leva à majestade, ao vencimento. É esse o caminho que nós temos que seguir. Meu amigo, meus irmãos, pensem nisso e tomem a decisão de seguir a Cristo e não permitam que nada te afaste deste caminho. E nesse ano, preste atenção aqui, nesse ano de 2020, vamos fazer o melhor para Deus. Vamos dedicar o melhor para Deus. Dedique o melhor do seu tempo, o melhor da sua vida, o melhor dos seus afazeres, o melhor das suas finanças, o melhor de tudo de você. Ofereça o melhor. Vamos nesse ano de 2020 levar a palavra de Deus, o Evangelho, para quem ainda não ouviu ou ainda não compreendeu. Vamos sacudir aqui a cidade de Manaus, o Amazonas, o Brasil, o mundo, com a pregação da palavra de Deus. Amém? Amém. Você entende isso? Fique de pé aí no seu lugar e vamos orar. Fale com Deus agora. Agora é o momento de você abrir o seu coração e de você se render aos pés do Senhor.
e a se colocar diante dele como alguém que o serve. E que o serve da forma como ele disse para fazer, sem olhar para trás. Você tem que colocar a mão no arado e não olhar para trás. Esqueça a sua velha vida. Olhe para frente, agora é você e Jesus. Comece um tempo novo na sua vida. Negue a sua própria vontade, toda aquela vontade que é contra a vontade de Deus, toda aquela vontade que é contra os ensinamentos do Senhor Jesus, renuncia, nega, sacrifica e faz a vontade de Deus. Vamos lá. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua santa presença neste momento de oração. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que nos foi transmitida nesta hora. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja falando ao coração desse moço, dessa moça, desse homem, dessa mulher, desta criança, de todas as pessoas que estão aqui, de todos aqueles que nos assistem pela internet. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, desperta estas pessoas para virem te seguir. Que esta pessoa, Deus, seja capaz de negar a si mesma para fazer a tua vontade, para cumprir o teu querer em suas vidas. Que não haja dificuldades, que não haja problemas, que não haja lutas, nem tentações, nem provações que sejam suficientes para afastá-las de ti, dos teus caminhos e da tua presença. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu oro e eu peço todas estas bênçãos na vida destas pessoas, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Vamos dar uma salva de palmas. Que Deus abençoe você. Nós iremos então agora fazer o ofertório. É o momento de contribuirmos para a casa, para a obra do nosso Deus. Eu vou pedir para a pastora Ana entregar aí os envelopes para você colocar o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição de amor para a casa, para a obra do nosso Deus. Você sabe que nós estamos então com esses desafios nesse ano de 2020, o desafio da evangelização. Nós pretendemos nesse ano levantar o nosso auditório aqui, onde nós iremos cultuar a Deus de uma forma mais apropriada, né? Mais tranquila. E eu quero pedir a você que esteja orando nesse favor e esteja contribuindo. A gente já vai começar a comprar o material para a gente levantar essa construção aqui, esse auditório abençoado, onde a palavra de Deus será anunciada. Amém? Então, eu passo a palavra para a pastora Ana, que vai dar prosseguimento ao nosso culto nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Estou muito triste porque vamos ofertar então em nome do Senhor, vamos orar. Fazer aquela oração assim, bem simples, mas com singeleza de coração. Tá bom? Trazer a Deus amor e alegria. É o tempero para nós movermos a mão do Senhor, a nossa fé. Grande Deus e eterno Pai, eu te apresento, Senhor Deus, os irmãos, Senhor, que estão contribuindo nesse momento. Deus, que o Senhor esteja liberando nesta noite aquela bênção tão especial, Deus, que só o Senhor tem para dar. Aquela bênção, Deus, não só na vida financeira, mas aquela bênção completa
em todas as áreas, Pai, a prosperidade que alcança todas as áreas da nossa vida. Queremos essa bênção sobre a nossa vida, Senhor. E nessa noite, Deus, que o Senhor esteja liberando sobre este lugar, sobre essas famílias, e que todo devorador, que todo espírito do mal caia por terra agora, em nome de Jesus. Deus, esta é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. O irmão Sibeli vai passar colhendo as ofertas. E, irmãos, Jesus Cristo falou o seguinte, que um dos sinais da sua vida seria que a fé, né, das pessoas, o amor iria esfriar. Que isso ele não estava falando que seria a minha nem a sua fé. Então, não aceite isso. Permaneça firme no seu propósito. Vá caminhando, enfrentando todas as lutas, porque Jesus disse algo que faz com que nós, que nos fortalece, e nós não venhamos desistir. Ele diz assim: sair com vocês todos os dias. Está difícil, mas eu vou estar contigo. Amém. Então, se Ele está conosco, irmãos, a vitória é certa em nome de Jesus. Então, essa é a palavra de Deus, palavras que nos fortalecem, palavras que nos animam, palavras que não nos deixam tristes, nem com vontade de desistir. Porque não tem como recuar. Vai recuar para quê? Se a vitória está à frente. Então, o segredo é persistir, é caminhar, não pode parar. Mesmo que caminhe devagar, mas caminhe. Se parar, aí é o final. Não pare de caminhar com Cristo Jesus. Vamos ficar em pé nesse momento e vamos orar encerrando. E vamos agradecer ao Senhor pela palavra. A palavra de Deus é algo tão inexplicável, irmão, que ela entra na nossa mente e Deus vai agindo na nossa vida. Não é o homem que muda o homem, é Deus, é o Espírito Santo. Então, por isso que é importante a gente ouvir a palavra. Ouça a palavra e deixa Deus trabalhar na tua mente, na tua vida. Fala com Deus. Pai, quero te agradecer primeiramente pela vida de cada irmão que saiu da sua casa, que veio aqui neste lugar simples, mas a pregação da palavra, a presença de Jesus Cristo fazem toda a diferença. Deus, obrigado, Senhor, pela vida deles, pela família deles. Queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos recebidas, porque eu creio que o Senhor liberou bênçãos hoje aqui nesse lugar. E nós tomamos posse para nossas vidas, em nome de Jesus. E agora, Senhor, que nós estamos retornando aos nossos lares, que o Senhor esteja levando cada um, Deus, na tua proteção, na tua paz, livrando do mal, Senhor, em nome de Jesus. E dá a todos, Deus, uma noite de sono tranquilo. Que o Senhor esteja nos guardando a nossa casa, nos protegendo, Deus, nos livrando do mal. E nos dá, Deus, mais uma semana de bênção e de vitórias, Pai. Em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. E agora está aqui, né, depois de ter passado por um momento muito difícil, é um momento de louvor. Quer falar alguma coisa, Dona? Ainda não, né? Mas é uma vitória, né? Não está aqui, graças a Deus está bem, se recuperando, porque leva tempo, mas graças a Deus está bem. Amém? Mais adiante ela dá o testemunho dela. Vamos aplaudir Jesus, está encerrado. Glória a Deus.